Eu cresci no Mississippi. Na minha vizinhança, todos eram negros. Dia após dia, eu nunca havia visto nem sinal de segregação. Mas quando eu fui para a cidade grande, a história foi diferente. Não existem mais ônibus por aqui. Mas quando eu era garoto, eu só podia passar por uma dessas portas. Uma dizia branco e a outra de cor. Para uma criança, quando você enfrenta um mal como o racismo, a sua primeira reação é a confusão. Por que isso existe? De onde veio isso? Com toda a nossa capacidade de fazer o bem, o desejo de fazer o mal tem atormentado a história humana. Se você acredita que vivemos em um mundo sob controle divino, por que o mal existe, então? Eu estou embarcando em uma jornada para tentar entender a existência do mal. Eu sei o que você fez. A minha pergunta é, pode me dizer por quê? Para descobrir como isso invadiu nossas vidas. Pessoas que acreditam estar possuídas por um espírito maligno podem vir aqui. Quando o mal começou a invadir nossos corações. Se você mente ou faz alguma coisa ruim, seu coração fica pesado. E com o coração pesado não dá para entrar no paraíso. E eu vou descobrir como algumas religiões nos ensinam a lutar contra o mal. Você tem duas mentalidades. Uma é boa, a outra é má. Para transformar as trevas... Eu fiz coisas muito terríveis. Em luz. Você representa a esperança do mundo. A história de Deus com Morgan Freeman. Por que o mal existe? Para entender a existência do mal, nós precisamos saber de onde ele vem. Algumas religiões o veem como uma força invisível que permeia o mundo inteiro. Demônios que se escondem na escuridão. Para o cristianismo, o que poderia ser o próprio diabo? Ou será algo maligno que vem de dentro de nós? Então eu estou indo até uma prisão de segurança máxima para conhecer um homem que poderia ser chamado de a encarnação do mal. Então, Kent, você já esteve cara a cara com o mal? Eu conheci algumas pessoas que fizeram coisas bem ruins. O neurocientista Dr. Kent Keel está tentando identificar a fonte do mal dentro do cérebro de assassinos psicopatas. Eu quero entender por que as pessoas fazem coisas tão ruins. E saber como ajudar a prevenir isso um dia. Obrigado. Eu estou prestes a conhecer um dos mais notórios pacientes do Dr. Keel. Ele está cumprindo prisão perpétua. Um advogado dele me disse que este homem estuprou mais de 24 mulheres. E assassinou 3. Ele está na cadeia desde quando era quase um adolescente, exceto por um curto espaço de tempo, quando ele ia sair da prisão e voltar ao mesmo comportamento de estuprar e, no final, evoluir para um assassinato. E, por acaso, ele confessou tudo? Ele confessou tudo. Eu não vou mostrar o rosto dele, porque eu não quero dar mais notoriedade ao homem que cometeu essas atrocidades. Mas eu quero saber o que leva alguém a fazer o que ele fez. Sabe quem eu sou? Sim. Eu sei o que você fez. Minha pergunta é, pode me dizer por quê? Foi uma coisa de momento. Todas as vezes? Eu não fazia planos de sair e acabar com ninguém. De cometer violência sexual contra alguém. Eu tinha um desejo, um impulso, e eu não conseguia impedir a mim mesmo de ceder a esse impulso.
Deixa eu perguntar. Eu queria saber, com que idade você começou? Quando eu tinha 21 ou 22, eu estava na rua procurando alguma coisa para roubar. Aí eu vi uma professora que tinha ficado até mais tarde. Então eu decidi roubá-la, sequestrá-la e estuprá-la. Eu empurrei ela para uma estrada de acesso e ela reagiu e escorregou pela porta. Aí eu olhei em volta e me mandei. Quando foi seu primeiro assassinato? Eu tinha uns 27 anos. Eu estava saindo para cometer um roubo. E o crime aconteceu. Sequestro, estupro e assassinato? Sim. Eu estou procurando o termo correto. Não, isso não é culpa, é remorso, remorso. Você se lembra de já ter experimentado isso? Eu não vejo as emoções como as outras pessoas. Eu não sinto. E, para mim, não existe remorso. Eu acho que não estou conectado como as outras pessoas. E aí, Kent? É. Isso é psicopatia? Na psiquiatria, temos uma forma de avaliar o que chamamos de psicopata ou transtorno de personalidade psicopata. A falta de empatia, o controle de impulso, o mau planejamento. Os níveis dele estão na faixa de 99%. O que torna uma pessoa má? Kent escaneou os cérebros de 800 criminosos psicopatas. Este prisioneiro é o caso mais extremo já visto. Então, essa é uma ressonância magnética comum. Parece bem normal quando você olha para o resultado. Mas o que fizemos foi quantificar todas as áreas diferentes do cérebro dele e tentar compreender quão densas elas são, quão fortes elas são, basicamente. Essa área do córtex orbifrontal é muito importante para a formação da personalidade, para o controle dos impulsos, para regular o comportamento. Essas 3 barras que você vê aqui, essa é a média dos presos. Esses são os outros indivíduos que chamamos de psicopatas. Na barra vermelha, e aqui você pode notar que a dele é bem reduzida, ele realmente tem um cérebro diferente. E assim ele realmente se encaixa na escala de 99%. Ele é 1 em 1 milhão, na verdade. 1 em 1 milhão? Ele é um caso raro. Bom, você está na cadeia há uns 30 anos. É. Bastante tempo. E se eu disser que conheço uma forma de você sair, você aceitaria? Eu aceitaria. Mas desde que eu cometi aqueles crimes, eu ainda tenho aquela... possibilidade. Capacidade. A sociedade não estaria segura. Eu não tenho o mesmo autocontrole que você tem, ou como outras pessoas têm. Esse é um homem mau. O mal personificado. Neurocientistas dizem que o comportamento dele é resultado de má conexão neural. Mas a questão é que, mesmo assim, ele ainda não poderia ter uma escolha. Ele não poderia escolher não cometer crimes hediondos. Os psicopatas se encontram no extremo do comportamento humano. Mas todos nós enfrentamos a opção de fazer o bem ou fazer o mal. E há milhares de anos, temos lutado contra esses impulsos. Eu vim até Luxor, capital do Antigo Egito. A egiptologista Salima Ikram vai me mostrar uma das mais antigas representações de nossa luta para escolher entre o bem e o mal. Então, é bem aqui. Sim. Todo o Oriente, até a parte do outro lado do Nilo, a leste do Nilo, sempre foi o mundo dos vivos. E por ali, você tem o mundo dos mortos, a oeste. Literalmente.
Só tem tumbas. É. São todas tumbas e eu quero te mostrar uma em particular. Essas são as tumbas dos nobres. E logo virando a esquina do Vale dos Reis, é o lugar onde Tutankhamon foi enterrado há mais de 3.000 anos. Essa é a tumba de Mena. Mena. Uhum. Vamos lá. Olha só isso. Aqui estamos. Esse é Mena, bem aqui. Ele foi escriba do deus Amon. Supervisionou as terras do deus Amon e também aqui você pode ver essa grande safra que ele está conferindo. Fantástico. Eles estão colhendo o trigo. Então quer dizer que essa pintura tem 3.500 anos? Sim, é de 1370 a.C. E não foi restaurada ainda. Esses são os escribas. Ele está Esses aqui- supervisionando os escribas. Exatamente. E... Quando eu diga. voltar aos Estados Unidos, já vou ser um expert em hieróglifos. Ah, você é? É sim. Agora, deixa eu te mostrar uma coisinha. Sobre a ida de Mena para o além. A tumba de Mena tinha uma coisa extraordinária que Salima me disse que eu precisava ver. Uma cena em que Mena teria sido julgado no equilíbrio do bem e do mal que havia feito. Essa é toda a procissão funerária. Tá bom. Você pode ver o caixão dele sendo levado aqui. Esse aqui é o caixão dele? Uhum, esse é o caixão dele. E então, ele é trazido até aqui, por fim, diante do deus Osíris. Esse é Mena. Então aqui, você tem uma inovação completa. Essa é a primeira vez que você vai ver isso em um túmulo privado. E essa é a cena da pesagem do coração. E aqui, ele está sendo julgado para ver se ele era bom ou se ele era mau. Na frente de Osíris, o deus do submundo, o coração de Mena é pesado com a deusa da verdade, Mat. Enquanto Tot, seu marido, escreve o julgamento. Então é quase como se fosse... É um resumo para ele. Isso. Um resumo. Então, se você mente, rouba, trapaceia ou faz alguma coisa ruim, a coisa toda, de fato, se reflete no seu Tudo coração. aquilo pesa sobre o seu coração. O coração fica pesado. Isso deixa meu coração pesado. Sim. E com o coração pesado, não se entra no paraíso. Exatamente isso. Não seria capaz de subir, basicamente. Muito bem colocado. Então, nessa descrição, o coração dele está em equilíbrio. Não é? É. Ele é legal. Muito legal. Tá. Bom para a vida após a morte. Você poderia pensar que esse seria o começo, pelo menos de alguma forma, da ética judaico-cristã em termos de bem e de mal. Basicamente, eu acho que a religião moderna tem suas raízes nessa ideia de moralidade. E de que qualquer coisa ruim que você faz é refletida e pode ser julgada de alguma forma. Os egípcios eram bastante literais. Eles disseram que você pode julgar através do coração, mas mesmo agora, quando se diz ele é puro de coração, significa que ele é uma boa pessoa. Claro. Durante os séculos depois de Mena, a ideia de recompensa eterna por virar as costas para o mal se espalhou em toda a sociedade egípcia. E, a partir daí, ela pode ter se firmado no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. O peso do coração significa que o medo das consequências é a única coisa que nos mantém em um caminho justo. O que nos faz pensar que somos essencialmente bons. Ou essencialmente maus. De fato, essa questão está bem enraizada na fé cristã. Os primeiros líderes da igreja vinculam nossa tendência para o pecado a Adão e Eva, e comeram o fruto proibido.
o pecado original. Eu fui encontrar o reverendo batista e teólogo Cutter Calloway para descobrir se o pecado original significa que todos nós somos maus de coração. Olá. Oi, prazer em conhecê-lo. Obrigado. Pode sentar. Obrigado. Que livro você estava lendo? Os primeiros capítulos do Gênesis. Era exatamente sobre isso que eu ia falar. E o que eu quero falar é sobre pecado. O que é o pecado original? Olha, é uma boa pergunta. Para a tradição cristã, o pecado original foi meio que cunhado. É um desejo primitivo, que todos nós temos, e isso é um desejo humano. Ou um impulso, porque Adão pecou. O pecado original foi passado de uma geração para a seguinte, perpetuado, geração após geração após geração. Eu, recentemente, passei um tempo com uma pessoa que diz que é a personificação do mal. E eu precisei perguntar por que fez aquelas coisas. E ele disse, eu só tive vontade. E além disso, eu não sei. Esse poderia ser um mal inerente, não é? O que você viu poderia ser chamado de uma coisa demoníaca. Isso é demoníaco. Isso é demoníaco, mas eu acho que é importante para nós reconhecer que há um pouco dele em todos nós. E há algo inerente em nós que parece se desdobrar para a morte e a violência. Existe um diabo ou é só uma metáfora? É uma metáfora, mas o diabo também é real. Há um monte de diferentes formas. Você sabe, desde demônios com tridentes até doentes e ghouls e etc. No Novo Testamento, você ainda tem Jesus interagindo com Satanás. E ainda assim, ao mesmo tempo, você tem Jesus falando com um dos seus discípulos e dizendo, a certo ponto, arreda Satanás. Assim, parece mesmo que Jesus lida com os dois. Uma presença real, que podemos dizer que é um mal personificado, ou ao mesmo tempo que podemos ser satânicos, demoníacos, em nosso próprio desejo de nos afastar do que Deus quiser. Nós nascemos com a capacidade para o mal dentro de nós. A maioria de nós luta durante toda a vida para resistir à tentação de fazer o errado. Mas isso poderia ser uma outra fonte do mal em nossas vidas. Pessoas que nos trouxeram a esse mundo. O meu pai era um alcoólatra. Quer estejam vivos ou mortos. Por que o mal existe no mundo? Será que é porque todos nós temos mal dentro de nós? Ou vem de algum outro lugar? Eu viajei para a Índia para entender o que os hindus acreditam ser uma fonte do mal. As almas infelizes e seus antepassados. Eu estou na cidade de Varanasi para visitar o templo Pishash Moshan, onde exorcismos acontecem o dia inteiro. A minha guia, moradora de Varanasi e educadora V.A. Vidya, me apresentou ao sacerdote líder e me mostrou o Goblin, ou Pichacha, que dizem viver ali. Esse Goblin, por 15 anos, vagou por aqui com dores. Então, ele finalmente rezou para Shiva. O grande deus hindu Shiva, através de um ritual de purificação que termina com um mergulho no lago próximo, imediatamente curou o Goblin de sua doença. Em troca, Shiva deu ordens ao Goblin para proteger as pessoas perto do lago de quaisquer outros espíritos malignos. Então, Shiva disse,
Ok, você foi curado. Agora você vai ajudar todas as pessoas que sofrem possuídas pelo Sei. mal. Então, ele é um Goblin do bem. Sim, ele é um Goblin do bem. Agora, este lago se tornou um lugar de cura. Um paraíso para as pessoas que sentem que suas vidas estão assombradas por uma presença maligna. Então, aqui você olha para a água. É salobra, mas as pessoas acreditam que alguma Salobra? coisa vai... É o termo para isso? É, você conhece o ditado. A água limpa tudo. Tá bom, eu vou acreditar nisso. Os hindus acreditam que quando a morte de alguém é traumática ou infeliz, sua alma pode se enfurecer e assombrar a vida de seus filhos ou outros parentes. Isso pode causar doenças mentais ou físicas e até problemas financeiros. Os rituais corretos, no entanto, podem libertar a alma infeliz e livrar os vivos. O que está acontecendo aqui? Aquele é o xamã. Ele está Ele preparando... está exorcizando? Isso. Ninguém pode entender a conversa deles. Estão é feita falando em várias línguas? Isso, em línguas desconhecidas. E então o paciente responde, seja com gritos, em línguas ou tem espasmos. E então, finalmente, eles acreditam estar libertos. A maioria das pessoas que vem aqui não precisa de um exorcismo completo como este homem. A família Shukla é composta de clientes típicos. Eles estão tendo problemas de dinheiro e temem que os espíritos de seus antepassados possam ser a causa. Este é um ritual de partida para o espírito que está vagando. O que te dá a impressão? O que te faz pensar, será que os espíritos dos meus pais não puderam descansar? Remete a problemas pessoais. Alguma coisa está causando os problemas. Sempre que há uma perda financeira na família, doenças frequentes, sonhos ruins, tudo acaba sendo associado a algo espiritual. Para deixar os espíritos de seus ancestrais felizes, os Shuklas devem preparar uma boa refeição que seja abençoada pelo sacerdote. Eles oferecem mel, manteiga de garrafa, banana, frutas e tudo mais. E isso vai ser oferecido à alma do falecido, que vai comer a comida, então essa será uma refeição especial. Depois de receber toda a comida, eles oferecem uma lanterna, um guarda-chuva e um par de sapatos. Então, aqui, cada alma que partiu está equipada como um humano. Nós chamamos isso, o espírito é tratado como um verdadeiro humano. Os ancestrais recebem o que eles precisam para a sua viagem na outra vida. Depois dos Shuklas depositarem a comida no lago sagrado e pregarem uma moeda nesta árvore abençoada, as almas infelizes de seus ancestrais são libertadas e as sombras do mal desaparecem. Então, no cristianismo, você tem o diabo e você tem Deus. Você tem o bem e você tem o mal. Eu acho que isso não parece acontecer no hinduísmo. No hinduísmo, não há nenhuma dicotomia entre o bem e o mal. A mesma pessoa pode se tornar boa ou má. Em um templo como este, até o mal é tratado com muito respeito e atenção. Isso é muito interessante. Um conceito muito interessante, porque eu acho que isso nos liberta para ser pessoas melhores. Isso. Existe sempre no final a esperança.
a esperança de que o mesmo mal pode ser liberado. E as pessoas podem ser purificadas só de mergulhar no lago. Eu estive observando as pessoas nesses templos, multidões de pessoas, na verdade, fazendo ritual após ritual, tentando ficar nas boas graças dos seus antepassados. Mas o ponto nisso tudo é que o mal não é desprezado. O mal é visto como um espírito que precisa de ajuda, que precisa encontrar paz. Legal. Os hindus querem guiar as pessoas a um bem comum. Essa ideia é também a base de outra fé. Uma das mais antigas e influentes religiões do mundo. Mas a maioria de nós nunca ouviu falar. Chama-se Zoroastrismo. Eu fui até o condado de Orange, na Califórnia, para conhecer o presidente do templo de lá, Arman Ariani. Bem-vindo ao Templo Zoroastriano da Califórnia. Obrigado. O zoroastrismo começou há 3.500 anos no antigo Irã. O símbolo central da fé é o fogo. Hoje existem poucos grupos de zoroastrianos pelo mundo, principalmente na Índia e Irã. Mas existem alguns na Califórnia. Este é o Templo do Fogo. Esse fogo fica sempre aceso? Esse é um símbolo do zoroastrismo. O fogo fica sempre aceso. Ele representa a iluminação. E quanto mais vocês estão conscientes sobre o nosso mundo, quanto mais você sabe sobre o que está à frente, melhores decisões você pode tomar. É como se estivesse andando com uma lanterna na mão. É, uma luz brilhante na sua vida. Exatamente. Como funciona na crença zoroastriana a separação entre o bem e o mal? No grupo de ensinamentos de Zaratustra, você tem duas mentalidades que são traduzidas pelos ocidentais como espíritos. Uma é boa e a outra é ruim. São princípios, elas são formas de se comportar. Então o lema zoroastriano é bons pensamentos, boas palavras e boas obras. O zoroastrismo é uma religião focada em derrotar o mal. Sacerdotes zoroastrianos usam vestes brancas e impecáveis, que, assim como sua chama sagrada, representam iluminação, o caminho longe do mal. As preces ainda são feitas na língua iraniana antiga, o avéstico, que era falada por seu fundador, Zoroastro. O professor de religião Gregory Riley tinha vindo estudar como as crenças zoroastrianas moldaram o judaísmo e o cristianismo, e como surgiu a ideia do diabo. O zoroastrismo antecede as religiões abraâmicas. Exato. Zoroastro postulou que, para derrotar o mal no mundo, era preciso haver uma batalha cataclísmica. E que Deus e o diabo iriam lutar. Isso é do Novo Testamento, não é zoroastrismo? Mas... Isso é zoroastrismo. Ah, é? E se você procurar na grande massa de religiões ao redor, não há diabo. Os israelitas, eles viviam sem um diabo até estarem na Babilônia. Os judeus conheceram o zoroastrismo e eles começaram a assimilar as ideias. Eles voltam, aí o diabo começa a aparecer na literatura judaica, essas ideias sobre o diabo ter causado esse mal, e foi assim que essas coisas começaram a influenciar as pessoas. Entendi. Então, no momento que chegamos à época de Jesus, eles realmente criaram um nome para o diabo, Beelzebu, que você já deve ter ouvido. Já, tem mais alguns. Sim. Então, o grande rival de Jesus no nosso Novo Testamento e Evangelho. Essa é agora uma nova visão. Exatamente. Os judeus fizeram a deles, os cristãos fizeram a deles e o islamismo também.
Mas assim como a ideia do diabo no cristianismo evoluiu de crenças antigas, o zoroastrismo moderno evoluiu também. Para muitos zoroastrianos, o diabo não é mais real, aquela figura demoníaca. É um combatente interno. A luta entre o bem e o mal é aquela que ocorre na mente. Então, o lema zoroastriano é bons pensamentos, boas palavras e boas obras. E a ordem é muito importante, porque você começa com um pensamento, você fala com isso com o mentor antes de tomar qualquer decisão. Assim, não entre em apuros. E não existe Satanás, não existe diabo, alguma coisa do lado de fora nos influenciando. Certo. Significando, portanto, que Deus está presente em todos nós. Em todos nós. A escola de pensamento zoroastriana não é só sobre o passado e futuro, mas sobre o que temos agora. Todos os nossos problemas no mundo são feitos pelo homem. Então devem ser resolvidos pelo homem. Podem ser, devem ser. Culpar uma força sobrenatural não é um conceito zoroastriano. Claro. Zoroastrianos acreditam que o bem e o mal existem dentro de todos nós. E nós devemos fazer a escolha do bem. Cada um de nós precisa purgar o mal de dentro de si, todos os dias, fazendo o bem, fazendo a coisa certa. Purgar o mal do mundo não é obra dos messias, dos reis, dos profetas. É o trabalho de cada um de nós. Seja alfaiate, açougueiro, vendedor, ator, quem quer que sejamos. Eu gosto disso. Mas é realmente possível vencer o mal sem a ameaça de um diabo real? Sem a ameaça de punição eterna? Na Nova Zelândia, o psicólogo Jesse Barron acredita que precisamos de seres sobrenaturais para nos manter no caminho certo. Estão prontas para jogar um jogo? Sim! Jesse desenvolveu um experimento para testar essa teoria. Certo. Por que vocês não fazem um círculo e se sentam de frente para mim enquanto eu explico as regras para vocês? Vocês estão vendo esse pedaço de fita? A primeira regra é que vocês não podem ultrapassar essa linha. A segunda regra é que vocês vão ter que jogar isso de costas para o seu alvo. Então vocês fazem assim, façam o melhor que puderem. Viram? Hã? Não é tão fácil, né? Vocês vão jogar esse jogo um de cada vez e aquele que conseguir o maior número de pontos no alvo recebe um prêmio muito especial no fim do dia. Ok, vejo vocês daqui a pouco. Jesse assiste através de câmeras escondidas para ver se as crianças vão trapacear. Então, aqui nós temos um garotinho e você quase pode ver as maquinações na mente dele. Vamos ver o que ele faz. Você não pode culpar uma criança de 6 anos por fazer isso. Ele realmente quer o prêmio e acha que pode se safar e é uma resposta normal para uma criança. Essa garotinha, olha para ela. Ela passa direto pela linha e coloca várias bolas no alvo. Agora ela verifica se realmente não há ninguém espiando ou que possa ver o que ela está fazendo. Por estarem sozinhos, eles pensam, por que não trapacear se não tem ninguém olhando? Mas e se tivesse alguém observando? Jesse começa o mesmo experimento com outro grupo de crianças
e um ser sobrenatural invisível. Bem, antes de começarmos, eu queria apresentar a vocês alguém muito especial que está na sala com a gente aqui agora. O nome dela é Princesa Alice. Já ouviram falar da Princesa Alice antes? Ela é uma princesa mágica muito simpática e tem uma habilidade muito especial. Ela pode ficar invisível. A Princesa Alice está sentada naquela cadeira agora mesmo. Então vocês podem ir lá pra cima agora, e aí nós vamos trazer um por um para jogar o jogo. Com as crianças acreditando que estão sendo vigiadas por uma princesa invisível, Jesse vê uma coisa notável. Vejam só essa garota. Ela está indo muito bem até agora. Claramente não está interessada em quebrar as regras. Aqui nós temos uma garotinha que chega a tocar a cadeira para ver se talvez ela possa sentir a Princesa Alice. Princesa Alice? Ela diz, Princesa Alice, ela claramente não está tentando trapacear. Esse é o poder da crença, sabe? Essas crianças nunca ouviram falar dela antes, mas, de repente, ela se torna real em suas mentes. Os resultados de Jesse foram sempre os mesmos. Então, o que vimos depois de testar centenas de crianças com esse estudo é que as crianças para as quais dissemos que a Princesa Alice estava na sala com eles quando são deixadas sozinhas, têm menos probabilidade de trapacear. Ela está fazendo a mesma coisa que qualquer agente sobrenatural ou Deus faria numa dada sociedade. Ela está observando, ela se preocupa com seu comportamento social e, finalmente, a suposição é que, de alguma forma, ela agirá se eles violarem uma das regras. A investigação de Jesse sugere que precisamos acreditar que estamos sendo observados para eliminar o comportamento egoísta, para manter o mal sob controle. Portanto, a questão proverbial é: você roubaria um banco se você soubesse que ninguém poderia saber que você fez isso? Eu sinceramente acho que, se formos honestos, muitos entrariam lá e realmente roubariam esse dinheiro. Um ser que tudo vê, tudo sabe, intervencionista, todo-poderoso, uma deidade moralista que ajuda e orienta as pessoas na direção do bom comportamento. A recompensa do paraíso e a ameaça da punição eterna no inferno nos mantém no caminho certo. Mas e aqueles que sucumbiram ao mal? Poderia a fé nos levar à redenção? Ou poderia o mal nos marcar por toda a vida? Eu estou viajando o mundo para descobrir por que as pessoas acreditam que o mal existe. Cristãos, judeus e muçulmanos acreditam que parte da condição humana está tentada a fazer o errado. Muitas crenças nos incentivam a lutar contra a tentação, a pôr o bem maior à frente do nosso interesse próprio. Mas nós podemos realmente nos livrar do mal? Em Sarnath, na Índia, eu testemunhei como os budistas tibetanos se purgam de maus pensamentos. Os monges do mosteiro de Vajra executam diariamente cânticos ritualísticos. A música os coloca em um estado meditativo. Os budistas acreditam que o desejo de fazer o mal deriva de nossa ignorância sobre como nossas mentes trabalham. O ritual ajuda esses jovens monges a localizar a origem desses pensamentos ruins, para que então eles possam entender sua causa e superá-los. Mas nem todo mundo quer lutar contra seus demônios interiores. Existem muitas pessoas que parecem insistir em fazer coisas ruins. Existe alguma forma de mudá-las? Eu pedi a Kent Gill, o neurocientista que estuda psicopatas, para se encontrar comigo outra vez. Eu quero saber se os exames cerebrais nos dão alguma pista de como combater o mal. Bom, nós sempre aceitamos o mal como ele é. Ele simplesmente é. Não podemos fazer nada. Mas esses exames cerebrais poderiam ser usados, talvez, para interceptar alguns jovens antes que eles entrassem nisso? Eu acho que podem.
Quando entendemos que os sistemas do cérebro são diferentes em pessoas que cometem esses crimes terríveis, temos uma oportunidade para desenvolver um tipo de tratamento para isso. É como se eu ferisse meu braço e este músculo ficasse atrofiado, assim como estas áreas desse cérebro estão. Eu poderia ser capaz de desenvolver um tratamento que suavizaria a atrofia e corrigi-las. Por volta de que idade você acha, como especialista, que teria que começar a investigar? Depois do tiroteio da escola primária Sandy Hook, nos Estados Unidos, fomos indagados pelos pais que perderam seus filhos se poderíamos fazer esse estudo. Analisar os cérebros das crianças que estudamos e comparar quem matou pessoas com quem não matou pessoas. E quando fizemos essa análise, eu não estava certo de que encontraríamos algo diferente. Mas nós encontramos. Certas áreas do lobo temporal, as superfícies emocionais do cérebro eram pouco desenvolvidas. E não se desenvolveram normalmente. Então, quando você diz crianças, a que se refere? Está 15, falando de 16 anos. São com essas crianças com quem trabalhamos. Infelizmente, uma delas matou cerca de 16 pessoas. Para a neurociência hoje, é por volta dos 11, 12 anos que achamos possível identificar e separar crianças que têm problemas das que são apenas destrutivas e vão crescer fora disso. Se você fosse um juiz e quisesse saber essa é uma criança de alto risco ou de baixo risco e pudéssemos dizer esta é uma criança de alto risco, agora temos uma ferramenta que pode ajudar a entender e prever o pior tipo de coisa que todos queremos prevenir, um homicídio. O que realmente queremos é ser capazes de melhorar a prevenção, e então achamos que isso pode nos ajudar a fazer progresso. A ciência pode ajudar a identificar aqueles que estão mais propensos ao mal. Mas como virar as costas para uma vida de maldade? Eu vim até Los Angeles para encontrar um homem que limpou todos os vestígios de maldade da vida dele. Beleza, amigão. Terminei com você. Eu estou procurando Brian Widener. Morgan Freeman. Sou o Brian, como vai? Eu vou bem. Na verdade, eu vou muito bem. E você? Eu vou bem. Me fale um pouco sobre você. Eu vi coisas terríveis. Por 16 anos, eu fui um skinhead neonazista. Neonazista e skinhead? Sim, senhor. Eu estive em várias gangues e eu era um executor. Eu fiz coisas incrivelmente terríveis para um monte de gente que não merecia. Eu era uma pessoa má. Eu queria machucar o mundo. Era tudo o que eu queria fazer. Eu tinha um senso de destruição total para com todos e era isso que me movia. Deixa eu perguntar. Como você chegou às ruas e por que estava nelas? Eu me envolvi com uma gangue, foi isso. Me envolvi com pessoas erradas. Eu tinha 14 anos de idade e estava correndo pelas ruas. Esses caras me deram lugar para ficar, me deram bebida, me fizeram sentir aceitável e querido. E por volta do meu 10º ano, eu meio que percebi que isso era uma subcultura de degenerados. Eu percebi que eu não sou superior a ninguém. Na verdade, eu estava numa forma inferior da humanidade, sabe? Tá bom. Agora, estamos até 10 anos depois de você estar andando com essas pessoas. Isso mesmo. E você teve uma epifania. Me conte um pouco sobre isso. Algumas coisas são como mágica. Elas acontecem meio que do nada. Como? Bom, eu fui a um show de skinhead em 2005. Eu conheci uma mulher lá. E lá, por volta de 2006, nos casamos. Em fevereiro, ela engravidou. Eu tive que começar a olhar mais seriamente para o que eu estava fazendo comigo mesmo. Eu estou trazendo esta criança ao mundo. Então, eu disse a eles que não podia mais fazer, que eu tinha que cuidar do meu filho. Então, durante esse tempo, eu fiz a minha mudança interior. Na verdade, eu tive que mudar o exterior também. Como foi isso? Deixa eu te mostrar. Era assim que eu costumava ser. O meu pescoço era completamente coberto, o meu rosto era coberto, só dava para ver uma parte. Eu não podia escapar da minha aparência exterior, mesmo achando que eu havia mudado por dentro. Eu entrei em contato com o Souter Poverty Law Center. Eles, na verdade, me encaminharam para onde eu fui capaz de conseguir ter as tatuagens retiradas do meu rosto. Bom, agora eu consigo ver pequenos indícios de cicatrizes. Mas como se você tivesse estado numa briga em algum momento e se recuperado. Não imaginei que tivesse removido tudo.
Quanto tempo durou esse processo? Durou mais ou menos uns 2 anos e meio. Foram 25 ou 26 sessões, alguma coisa assim. A cada 2 semanas eu era queimado por lasers. Foi horrível. O meu rosto estava sempre inchado, eu parecia o Homem-Elefante. Foi uma época muito ruim. Olha só, aqui tem uma foto minha durante o processo. Parece que levou um soco no olho. Parece que eu fui pego por um lutador de boxe. Foi como um acerto de contas. Eu encarei isso como uma penitência, Tomei a dor como um lembrete de que eu causei dor o suficiente e poderia sentir também. Você poderia descrever para mim o seu senso de si mesmo naqueles tempos, em termos de maldade? Olhando para trás, eu não tive nenhum remorso. Eu estava beirando a sociopatia. Eu não tinha sentimentos. Eu queria machucar o mundo. Enquanto eu estava no processo de remoção das tatuagens, eu encontrei Deus. Antes disso, eu era um pagão e a minha vida sempre foi sombria. Eu tinha um buraco na minha alma. Eu não sei exatamente o seu nome ou se é judaico-cristã, mas há uma presença divina no universo e isso se fez conhecer. Isso me ajudou a perceber que há o bem e o mal em todos nós. E o meu objetivo agora é, basicamente, quando eu deixar este mundo, deixar um lugar melhor do que quando eu cheguei. Tentar ser uma pessoa boa. É o que eu posso fazer e espero que seja o suficiente. Precisamos, algumas vezes, pensar que o mal apenas existe, não há nenhuma esperança. Mas você representa a esperança do mundo. Isso é a transformação, a completa transformação que você mesmo fez. Com certeza. E para você ser capaz de mudar a si mesmo completamente desse jeito, isso foi muito, muito encorajador. Obrigado. E eu me sinto honrado em conversar com você. Obrigado. Bom, eu vou contar uma coisa que eu andei notando. Você é um cara bonitão. Obrigado. Você também é. Bate aqui. As manchas desagradáveis do passado de Brian foram apagadas. Mas estou impressionado com a incrível diferença em suas 2 vidas no interior. Havia maldade no coração dele. E ele admitiu, profundamente sem remorsos. Mas ele disse que o nascimento do filho e o despertar da crença em Deus foi o que purificou todo o mal. Se Brian pôde fazer isso, isso nos dá a esperança de que as pessoas podem mudar. O mal pode ser contido. Esta esperança está no centro da fé cristã. Nos reunimos hoje, nesta margem do rio, para executar uma das mais antigas tradições de nossa fé, que é o batismo. As pessoas pecam, mas esses pecados podem ser purificados. Nós seguimos o exemplo de Jesus hoje. Batizamos Austin, Kate, Abby, Norman e Chris. Os 5 fazem isso como um sinal de arrependimento e o perdão dos pecados. O batismo aponta para uma direção onde estamos indo. É um novo início em nossas vidas. A Bíblia diz que Adão e Eva não conheciam o mal até provarem do fruto proibido. Quase todas as crenças contam uma história sobre como o mal começou. Se nós acreditarmos se tratar de almas infelizes, do próprio diabo ou do diabo interior, todos nós, cedo ou tarde, ficaremos cara a cara com o mal. Mas eu acho que precisamos conhecer o mal, porque apesar de todo o sofrimento que ele nos traz, isso nos leva a fazer o bem. Sem o mal, como nós poderíamos desenvolver nossas características humanas únicas? A capacidade de expressar a bondade, a misericórdia
e o perdão.